Embora programar e prescrever tenha a mesma origem etimológica, ela tem impactos diferentes no pensamento. O programar diz respeito a uma espécie de diagramação ou enquadramento que a gente faz no sentido de prescrever algum destino, alguma ação futura, né? E esse programar, ele de alguma forma está relacionado com duas dimensões chaves da existência humana. Uma foi aquela marcada pela ideia do signo, que gerou toda a condição humana da língua, da linguagem. O signo foi a grande invenção e a própria diferenciação do homem em relação aos outros entes da natureza. Então, o programar, no primeiro momento, ele aparece simbolicamente através dos signos, que gerou as línguas, que gerou essa dimensão da conversa, dessa relação do homem com as coisas, com o ambiente. Já prescrever traz uma outra dimensão que impacta igualmente na realidade, que diz respeito às cifras. Eu sempre, quando eu falo de cifras, vem a imagem das cifras transcendentais, que é o que mais é de domínio público, mais conhecido. Aquela imagem, por exemplo, do Moisés, né, atirando as tábuas da lei, impactando os 10 mandamentos, né, fazendo com que cada um dos mandamentos seja esse poder da cifra, né, que se torna a lei. A prescrição, ela tem uma dimensão transcendente à vida, mas ela se materializa na forma desses mandamentos, dessas mensagens que impactam e que definem, né, os seres humanos. Essa ideia de programa que eu apresento aqui na Cidade Futura é para a gente fazer uma tomada de distância sobre o programa na forma de linguagem ou na forma de cifra e o programa na forma de programação. Nesse processo de relação entre o programa baseado na prescrição e o programa baseado na língua da linguagem, eu apanhei aqui a dimensão disso que eu chamo de passagem, né, de paisagem pedagógica. Essa paisagem pedagógica, de alguma forma, é o que gerou todo o processo de formação, de cultivo, né, da criança, do desenvolvimento humano e da cultura. A paisagem é aquela que mais fortemente educa, né, a nossa sensibilidade, né? Daí essa dimensão que as palavras, de alguma forma, ela ganha ritmo, ganha cores, ganha significações. Ela é mimetizada, ela é de alguma forma fortemente materializada nesse encontro do homem com a natureza. Então, essa dimensão da paisagem pedagógica que eu trago aqui na ideia do programa, para que a gente pudesse pensar o nosso processo de educação, né, a partir desse encontro do homem com a natureza. E por último, nessa relação entre o programa que prescreve e o programa que, de alguma forma, leva a essa dimensão mais da relação do homem com o seu entorno, eu anotei a necessidade de pensar um programa como micrograduações em inovação da filosofia, para que estas micrograduações pudessem servir de indicadores ou de balizas, né, para que esse desenvolvimento humano pudesse ter uma certa direção, uma certa continuidade.